Boa noite, meu querido. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, teu coração, para a tua vida, para a vida da tua família. Meu desejo é que você esteja bem, toda a sua família esteja bem, guardado e protegido pela boa e poderosa mão do Senhor. Nós estamos aqui nessa transmissão, hoje recebendo o pastor Fábio Simões, da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense. Isso fica em Iguaba, região dos Lagos. Um lugar feio que a gente não gosta de ir. Ninguém aqui gosta de ir para a região dos Lagos, né? A gente prefere sempre a Baixada Fluminense. A Baixada é cativante, né? Lá não, lá é horrível, aquele lugar horrível, né? Estamos recebendo o pastor Fábio, um grande prazer estar recebendo o pastor Fábio nessa noite, que vai ministrar a palavra do Senhor sobre a igreja, a mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo. Eu quero já dar o meu boa noite à professora Hebe, ao professor Bruno, ao Heitor, já estão nos assistindo. Deus abençoe a vocês, Hebe, Bruno, Heitor. Eu acredito que seja o Bruno que está digitando, porque ele já falou assim, se tem Fluminense, é bom, né? Eu não tenho tanta certeza disso, Bruno, né, Fábio? Eu não tenho tanta certeza disso, né? Mas, como bom botafoguense, eu vou me restringir e não vou comentar porque meu time não está oferecendo nenhum tipo de condições para que a gente faça qualquer comentário. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela bênção, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos mais uma vez nessa noite. Tenho certeza que seremos abençoados em nome de Jesus, pela sua palavra, pela sua presença junto de nós. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua graça sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu um dia de paz, um dia de bênção, um dia em que fomos acompanhados pela tua poderosa e forte mão. Nós louvamos a ti por isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos mais uma vez para aprendermos do Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Nós louvamos a ti por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Fábio. Muito obrigado por ele aceitar o nosso convite, mostrar essa disponibilidade, esse carinho, Senhor, que Ele mostrou conosco. Nós louvamos a Ti por isso. Pedimos que o Senhor abençoe o Teu filho, traga a unção do Senhor sobre a vida dele, para que ele possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor separou para cada um de nós nessa noite. Abençoe seu ministério, abençoe sua família, sua esposa, seu filho, sua nora. Cuida da família dele, o abençoe grandemente. Senhor, dá-nos um tempo abençoado de crescimento aqui. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Temos aqui também já a Patrícia, o Cláudio e o Samuel. Deus abençoe a você, Patrícia, Cláudio, Samuel, graça e paz para vocês. Temos mais alguém nos assistindo, mas ainda não se identificou, né? Mas nós estamos felizes. Aqui, como eu disse já ao pastor Fábio fora do ar, né? Aqui em Nova Aurora, chove bastante. Chega também para nós aqui a Maísa, né? Que eu acredito também que seja a Maísa, o Alex, seminarista, o Lucas e o Gabriel. Deus abençoe essa família bendita, amada, querida do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Queridos, eu vou estar passando a palavra ao pastor Fábio, para que
ele, então, possa conduzir-nos no estudo dessa noite, na mensagem do Senhor, que o Senhor separou para nós nessa noite. Pastor Fábio, a palavra é sua, Deus abençoe. De antemão, Amém. Quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, pelo carinho, pela disponibilidade. Deus o abençoe grandemente e fique à vontade. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui de São Pedro da Aldeia, Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, no município de São Pedro da Aldeia. Estamos aqui numa briga com a Câmara de Vereadores para transformar o nome do bairro de Fluminense para Flamengo, né? Claro, hoje não fica muito bem falar de Flamengo, mas é assim mesmo que a vida toca. Um abração aí ao nosso querido pastor Everson. Nós já conhecemos de longa data, né? Porque labutamos aí na Igreja Congregacional, a primeira de Nilópolis. Isso já vamos fazer 14 anos que eu estou aqui na região dos Lagos. E os irmãos são bem-vindos, né? Quando vierem passar aqui para a região dos Lagos, esse lugar horrível, os irmãos dêem uma chegada aqui em São Pedro, bairro Fluminense, serão bem-vindos em nome de Jesus. O pastor Everson, ele deixou para nós uma incumbência difícil, de compartilhar com os irmãos alguma coisa da parte de Deus que se encontra naquela carta de Jesus à igreja em Pérgamo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você que tem aí em mãos, seu celular, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12, do 12 a 17, e eu vou fazer essa leitura aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe-nos com a palavra lida. Eu não sei qual foi a dinâmica desse estudo das igrejas do Apocalipse que os irmãos estão desenvolvendo, e nem perguntei também ao pastor Everson, mas a gente vai seguir aqui um roteiro do que a gente entendeu em Deus partilhar com os irmãos. A igreja em Pérgamo, ela é a terceira igreja alistada entre as 7 igrejas do Apocalipse. Pérgamo era uma cidade importante na Ásia, possivelmente a capital da Ásia no período do Novo Testamento, no Império Romano. Considerada uma das melhores e mais bonitas cidades daquela região. Pérgamo fica hoje na Turquia, e o nome dela na Turquia é Bérgama. É uma cidade que hoje não tem todas as características da época, mas ainda se conserva algumas ruínas, principalmente nos montes, a cerca de 300 metros do nível plano do centro da cidade.
onde é possível ver alguns templos, algumas ruínas daquela época. O nome Pérgamo faz-se referência à indústria de um pergaminho feito de pele de animais na cidade. As pessoas gostavam de escrever, tanto é que lá havia, nas ruínas, era possível observar uma biblioteca que reunia milhares de pergaminhos. Então, você vai vendo que é organizada aquela cidade, é a capital da Ásia, no período bíblico, do Império Romano, é uma cidade que guardava, tinha cuidado com a questão das memórias, tinha bibliotecas, era uma cidade que, na época, segundo historiadores, tinha cerca de 55 mil habitantes, é uma cidade grande, famosa, por ter também uma escola de escultura. Então, é possível se verificar várias esculturas dentro dessas ruínas, e na ação do Império Romano, a interferência, esculturas do imperador romano, e também muitos templos e altares pagãos. Templos de Zeus, que é um dos principais templos ali, de outros ídolos. E uma curiosidade, o templo de Zeus, ainda hoje, ele é imponente e tem aí uma estátua de cerca de 12 metros de altura. Então, há muitas coisas que ornam, que compõem a história, a época em que esse texto bíblico, essa mensagem de Jesus a Pérgamo, são apresentados. Então, ela era uma capital, era um centro político por conta disso, um centro religioso, porque havia templos a outros deuses, deuses pagãos, né? E lá havia a Igreja do Senhor, a Igreja Evangélica Congregacional em Pérgamo. Ela estava dentro desse contexto. Mais detalhes sobre a questão histórica, sobre essas questões, você pode adquirir. A gente não vai esgotar esse assunto, né, pela perspectiva histórica aqui na nossa conversa, mas apenas utilizar alguns dados como pano de fundo para entender a clareza da palavra e a aplicabilidade dela às nossas vidas. Então, no meio de tudo isso, lá estava a Igreja do Senhor. E como é que o Senhor fala a essa igreja? Como é que ele se apresenta? Aí a gente vai ver no versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É assim que ele se apresenta. Nas outras igrejas do Apocalipse, ele se apresenta de uma maneira diferente. Na igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada está onde? Está na mão? Geralmente, quando você vai falar de espada, você vê espada na mão do soldado, na baioneta, não é? Mas, de maneira curiosa, essa espada está na boca do Senhor. Você vê no versículo 16, portanto, arrepende-se, não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, é mais do que uma apresentação do Senhor como um guerreiro. Porque se a gente entender que Jesus está sendo apresentado aqui como um guerreiro, que utiliza a espada, a mão, não é? É guerreiro. Mas aqui nós estamos vendo que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e essa espada não está na mão de Jesus. Essa espada está na boca. E o que ele quer dizer com essa apresentação? O que ele quer dizer? O que nos sugere pensar quando ele diz
que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e essa espada é em sua boca. Isso nos faz pensar naquele texto aos Hebreus, no capítulo 4, que você conhece, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que o autor aos Hebreus, para mim é Paulo, ele vai dizer que a palavra de Deus, e dentro do que ele entende como palavra de Deus, ele faz um comparativo, ele faz uma analogia, como espada de 2 gumes. E é aquilo que Jesus diz lá: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai dizer dessa característica dessa espada. Primeira coisa, ele diz que essa espada é a própria palavra de Deus. E vai dizer que ela tem 6 características. A espada, ela é viva, o texto diz, porque a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz ou poderosa, ela é cortante, ela é penetrante, ela é discernente e ela é revelante. A palavra de Deus, ela é tudo isso aí. Ela é viva porque ela atua sobre os mortos. Então, ela tem um contraste. Por onde ela passa, ela vai mexendo com a vida humana. Então, ela promove vida. Ela é eficaz ou poderosa. Não tem nada mais poderoso agindo na vida do homem do que a palavra de Deus. Embora tenhamos aí uns pregadores e outros querendo inventar uma tecla chamada F5 para atualizar a palavra de Deus. Embora alguns desses estão tentando se justificar das coisas que falaram acerca disso, né? É só mostrar para ele que a Bíblia, por exemplo, a que nós usamos geralmente nas igrejas congregacionais, é revista e atualizada. Então, isso se explica por aí, não é? A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Ela não está morta. Ela é poderosa. Ela é eficaz. Ela é cortante. Ela é afiada. Ela é cortante. E ela não é só cortante, ela é penetrante. O texto diz cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetrante ao ponto de dividir. Dividir aí é no sentido de trazer à luz, de mostrar, de dividir alma e espírito. Vai aonde dificilmente alguém pode ir. Ela vai setorizando onde dificilmente a gente consegue setorizar. Ela tem essa capacidade de dividir alma e espírito. Como é que você divide alma e espírito? Alma é coisa do homem, espírito é coisa de Deus. Vamos assim entender dessa forma. Então, aonde termina as coisas do homem, é onde começam as coisas de Deus. Ela faz Alguém vai dizer que essa colocação de dividir está relacionado a alma, é a parte dura do homem. Então, ela chega na parte dura do homem e ela é eficaz em mexer na vida do homem. E o espírito é aquilo que é sensível no homem. Então, ela é capaz de fazer a separação, mexer na gente, nas coisas duras do nosso coração, da nossa vontade. E ela traz essa orientação, essa setorização, mostrando isso, trazendo a luz para nós. E ela é apta para discernir pensamentos, o que passa dentro da nossa cabeça. Ela revela, ela é revelante. Ela revela o que a gente sente, ela revela o que a gente pensa.
palavra de Deus, ela é a profecia. E há muita gente que acha que a palavra de Deus é quando um profeta levanta e diz, eis que te digo, eis que te mostro, e diz lá uma labachúria qualquer. Aí eu ouvi Deus falar comigo. Tá bom, a gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas a palavra de Deus por si, ela é poderosa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é a revelação, ela é a profecia. Ela revela o nosso coração, revela os nossos pensamentos, revela as intenções do nosso coração. A palavra de Deus é perigosa. Havia na Bíblia, na Bíblia a história do homem chamado Herodes, que ele tinha um problema lá, um problema moral, mas ele gostava de ouvir João Batista e gostava de ouvi-lo de boa mente. Um dia ele tomou uns goles a mais e ficou meio aéreo. E aí a filha da mulher com quem ele se relacionava veio dançando perto dele, ele se alegrou com aquilo e fez uma declaração. Menina, pede-me o que queres que eu darei, ainda que seja metade do meu reino. E ela chegou lá para a mãe que tinha raiva de João Batista, porque João Batista disse para ele, ir para a cama com a mulher dos outros, Deus não gosta disso não. E certamente ela ouviu isso e ficou queimada com isso. Mas só que Herodes gostava de ouvir João Batista de boa mente. Mas quando a verdade chega, às vezes ela dói, ela machuca. Aliás, o Evangelho de Jesus, antes de ser boa nova, ele traz para nós uma má notícia. E a má notícia é dizer quem nós somos. E você, claro, tem igrejas que diz que você é o príncipe, a princesa, que você é a última Coca-Cola no deserto, gelada, dentro do isopor com gelo seco, que você é o pacote, que é o último biscoito, né, da piraquê, aquele de limão, gostosão, né? O último dentro daquele pacote, né? Que você é especial, que você... E fica jogando você para cima, mas o Evangelho, antes de jogar você para cima, joga você para baixo. Quando Naamã foi ter com Eliseu, Naamã chegou na sua carruagem e mandou chamar Eliseu, e Eliseu, homem de Deus, a quem mais a Bíblia diz homem de Deus, para ele, é Eliseu nem vai ver a cara de Naamã. Manda um recado dizendo, olha, manda ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Tem alguém bem intencionado, querendo um gabinete com o profeta, querendo bater um papo com o profeta, Só que Naamã, herói de guerra, comandante, você conhece a história, porém leproso, ele trouxe no bolso a sua liturgia. Ele falou assim, eu pensei que o profeta ia sair dos seus aposentos proféticos, sairia depois do véu profético, estenderia a mão, jogaria a capa para o lado, e aí poria a mão sobre a minha lepra, invocaria o nome do Senhor, cantaria um hino, fazia um ofertório. Então, Naamã tinha na cabeça toda a ordem de culto da sua cura. Naamã queria controlar como ele ia ser curado. Aí Deus falou por boca de Eliseu. Não, pastor, não foi Deus que falou pela boca de Eliseu. Falou. Tanto falou que quando Naamã mergulhou 7 vezes, ele foi curado. Quem curou Naamã? Foi Eliseu ou Deus? Foi Deus, usando a boca de Naamã. Então foi Deus que mandou Naamã tomar banho. Deus mandou ele tomar banho. E 7 vezes. E ficou Naamã ali se debatendo com aquele negócio. Puxa, as águas da praia de Arraial do Cabo são mais cristalinas, são mais frescas, mais deliciosas. Por que mandou tomar banho, por exemplo, na lagoa de Araruama, que a lagoa ainda está em recuperação ainda, está meio barrenta, meio suja, misturada com esgoto? Poxa, não poderia me mandar tomar banho lá, por exemplo, nas águas lá da Praia do Forte? Por que tem que ser nessa lagoa suja aqui, fedorenta? Só que no caso dele era do Rio Jordão. Ele falou, os rios de Abana e Fafá são melhores do que o Rio Jordão. Mas era Deus, com a palavra de Deus, mexendo com Naamã, mexendo com orgulho, mexendo com a vaidade. E Naamã ficou se debatendo.
se debatendo, tentando fugir. Ficou chateado porque a ordem de culto dele foi para o espaço. Isso tudo porque Deus mandou ele tomar banho. A palavra de Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, quando a palavra de Deus chega para nós, primeiro, ela não chega a nosso favor. Ela chega para mexer com a gente. Antes de nos jogar para cima, ela nos joga para baixo. Ela mostra quem nós somos. Você não é essa princesa, esse negócio todo. Porque se você acreditar no evangelho a partir de que você é uma princesa, de que você é especial, de que você é a última Coca-Cola no isopor, com gelo seco dentro, no deserto, que você, olha, o que seria de você, do que seria você sem você, Deus sem você. Olha, você é na igreja, olha, você é tão importante na igreja. Tá. Aí você acreditou nesse evangelho fajuto. Você acreditou nesse evangelho fajuto. A palavra de Deus, ela revela quem você é. Ela revelou para Naamã que as águas do Rio Jordão eram mais limpas do que Naamã. Porque foi nas águas que ele mergulhou nelas e foi curado. Ou ele olhou aquelas águas sujas para olhar para ele e ver o quanto ele é sujo, o quanto ele é ruim. A palavra de Deus revela o nosso pecado. A palavra de Deus mostra a nossa condição. Aí, a boa nova é, você precisa de um salvador. Hoje já se viu pecador? Já se viu pecador? Aí a palavra de Deus apresenta um salvador. Se você não entender que você é pecador, você não vai entender a necessidade de um salvador. Se você não entender que está perdido, você não vai entender que você precisa ser achado. Lembra do último versículo do Salmo 119? Davi disse, procura o teu servo. Estou como ovelha desgarrada, procura o teu servo. Se você não se viu ainda perdido, não se viu na sua condição de pecado, você não vai entender a salvação, você não vai entender o Salvador, você não vai entender a obra da cruz, você não vai entender absolutamente nada. E você vai tentar transformar a igreja numa igreja contemporânea segundo os ditames da época. Então, veja, Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, ele poderia se apresentar de outra maneira, mas se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na boca. Eu acho que isso aí não é muito bom não, hein? Eu acho que isso aí é meio assustador. Então, essa é a primeira coisa que a gente encontra na apresentação de Jesus. Aí, a gente vai ver, volta lá em Apocalipse capítulo 2, a gente vai entender ele dizendo que, por isso ele vai dizer que ele conhece o lugar onde a igreja congregacional de Pérgamo estava, e ele conhece os membros da igreja e conhece a sociedade. Porque a palavra é revelante. A palavra mostra a intenção do coração de todos nós. Ele está se apresentando como esse que tem a palavra, que tem a espada na boca. Aí ele vai dizer no verso 13, conheço o lugar em que habitas, verso 13, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele conhece o lugar, ele sabe o que tem nesse lugar, e ele conhece cada um de nós. Veja no versículo de número 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então, ele está dizendo o seguinte, eu sei de tudo. Está tudo claro aos meus olhos. Nada fica oculto. Nada fica escondido dos meus olhos. Eu sei. Eu sei que viver aí, onde você vive, igreja, não é fácil, não. Porque aí é onde você vive, e ele vai dizer que está o trono de Satanás. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que está o trono de Satanás e vai dizer que também aí é o lugar onde Satanás mora.
Por que Satanás mora e estabelece seu trono? Veja, a cidade é importante, é a capital da Ásia. A cidade tem uma questão cultural avançada para a época. A cidade tem 55 mil habitantes, é uma cidade grande. É uma cidade que tem biblioteca. É uma cidade onde o Império Romano pôs os olhos sobre ela. É uma cidade onde tem a Igreja do Senhor. É uma cidade que tem a questão política trafegando e econômica ali. É uma cidade para frente da sua época. É uma cidade que Satanás tem interesse. E o interesse de Satanás é manifestado em agir atrás da cultura, atrás da política, atrás da religião, atrás dos altares construídos, atrás dos templos a Zeus, dos templos aos ídolos Dionísio e outros, e é ali que ele se estabelece. Mas Jesus plantou com a sua mão direita uma igreja junto do trono de Satanás. Não poderia Jesus plantar a igreja num lugar mais tranquilo, não? Por que junto do trono de Satanás? No lugar onde Satanás habita. Porque não é só Satanás que tem interesse na cidade, nos 55 mil habitantes, em demonizar a política, em demonizar a economia, em demonizar a cultura. Não. Não é só Satanás que tem olho na cidade. Jesus também tem interesse na cidade. Vocês estão em Belfor Roxo, não é? Jesus também tem interesse em Belfor Roxo, no bairro de Nova Aurora. Já tive aí uma vez, uma ou duas vezes. Jesus tem interesse nisso aí. Jesus tem interesse da maneira como nós nos comportamos, da maneira como a sociedade local se comporta. Satanás também tem, mas Jesus também tem mais. E como é que Jesus demonstra isso? É colocando uma igreja aí nesse lugar. Botando luz no meio das trevas. Colocando sal na terra. Luz no mundo. Só que Jesus sabe que a missão de ser sal da terra e luz do mundo, numa situação dessa, não é fácil. Não é fácil. E ele cita aqui um exemplo, ele poderia citar outros exemplos, com certeza, porque a igreja sofria pressão política, pressão para uma liberalidade ecumênica, gospel, na relativização da absoluta Bíblia. Essa é a pressão da ideologia sobre a igreja, dos costumes da época sobre a igreja. Então, a igreja hoje, ela é parecida com a igreja de Pérgamo, porque ela sofre toda essa pressão. E a intenção de Satanás é fechar a igreja, é acabar com a igreja. E como é que ele faz isso? Ele faz isso aqui, ó, numa ação tríplice. Veja aqui no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Tem trono de Satanás, lugar onde Satanás habita. Aí ele vai citar que a igreja, por Deus, ela conserva o nome. Aí outra coisa: e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, ele cita o nome de um mártir ali na cidade, um crente, que ele diz que esse crente é testemunha dele. Então, três coisas Jesus cita. Três coisas que cita aonde Satanás ataca numa igreja. Ele ataca a igreja para que o nome de Cristo seja relativizado, seja maculado, envergonhado. Ele ataca os crentes para que os crentes tenham a sua fé destruída. E você sabe, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Paulo disse isso aos Romanos no capítulo 10. Então, qual é a maneira de destruir a fé? É destruir o fundamento da fé, que é a palavra. Quando eu falo fé, eu não estou falando fé do show do bilhão, não estou falando fé disso aí que você já está pensando. Estou falando fé, aquela fé, por exemplo, que
que Abacuque chegou à conclusão de tê-la. Você sabe como é que começou o livro de Abacuque, né? Abacuque reclamando com Deus da violência, da calamidade, da opressão, da justiça pervertida, dos direitos pervertidos, e ele pegou o jornal do dia e mostrou para Deus. Aí, Deus, não está vendo isso aí, não? Aí Deus falou assim, está ruim, Abacuque. Vai piorar. Então Abacuque estava querendo mostrar para Deus que a coisa estava ruim na terra, estava preta a situação na terra, aí ele vai ficar mais preta ainda, porque eu estou suscitando nação inimiga que vai detonar vocês. Aí Abacuque bota a viola no saco. Aí ele se coloca na torre de vigia para ver o que Deus ia fazer. E Deus começa a trabalhar na vida de Abacuque. Até chegar no final do livro de Abacuque, ele falar aquele negócio maravilhoso, né? Maravilhoso. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Abacuque, lá no finalzinho do livro. Você conhece o texto, não conhece? Conhece. Ainda, ali, ó, lá no capítulo de número 3, depois que ele fala que o justo viverá pela sua fé, ou da fé, lá no capítulo 3 vai dizer assim, ó, a conclusão de quem vive pela fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Isso é coisa ruim, né? O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Só coisa ruim. O que é uma verdadeira fé? A fé, ela não está focada nas circunstâncias. Ela está focada no Deus que deu a fé. Então, fé bíblica é aquela que nos leva a acreditar na pregação da palavra de Deus, que, independente das circunstâncias, nos mantém firmes, ainda que a coisa seja, nas circunstâncias, sejam negativas. Ele diz, ainda que. Aí ele vai dizer, todavia, no verso 18 do capítulo 3 de Abacuque, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você conhece gente que se decepcionou com Deus? Você conhece gente que ouviu a pregação de alguma coisa da palavra de Deus que, vamos lá, que não era a palavra de Deus? Que prometeu mundos e fundos, que disse que você é o príncipe, a princesa, antes de você entender quem você é, antes de você entender o seu estado, que projetou para você um mundo das mil maravilhas, um mundo onde não tem problemas, um mundo, sabe, olha, vem para Jesus que os teus problemas acabam. Né? Pare de sofrer. Você ouviu isso? Você acreditou nisso? Só que com o passar do tempo você viu que isso não funcionou. Aí você se decepcionou com Deus, você está afastado de Deus por conta disso. Você olha para Deus na perspectiva de só de Deus receber as coisas que te interessam. Quando as coisas não te interessam, aí o que você faz? Você procura uma pregação que te interessa. Você procura uma igreja que te interessa. Você procura um pastor que te interessa. E a internet está assim, ó. Assim. Só que você não tem o teu problema resolvido. Quando o texto diz ainda que a figueira não floresça, é Deus trabalhando na vida, fortalecendo a fé dessa pessoa que não está focada nas coisas, nas circunstâncias, está focada na pessoa de Jesus. Enquanto Pedro ouviu de Jesus, que estava sobre as águas, e Pedro no barco disse, vem, e Pedro olhando para Jesus e seguindo sobre as palavras, ele andou sobre as águas. Quando ele reparou a força do vento e as águas agitadas, ele começou a submergir. Talvez eu esteja falando com alguém que está submergido na fé. Eu quero dizer que você está submergindo na fé, a você, Satanás quer acabar com a tua fé. Porque ele acabando com você, acabando com a fé, ele te neutraliza. Ele joga você para baixo, não na humilhação de Jesus, porque aquele que ele humilha, ele exalta. O diabo quer te humilhar para acabar com você. E a forma de acabar com você é detonar a tua fé. É dizer que é certo o que Deus disse? É verdade mesmo? É verdade mesmo? Gerando dúvida no teu coração. Gerando confusão na sua mente. Então, meu querido, preste atenção.
Quando o Senhor fala, conheço o lugar em que habitas, e sei que aí é trono de Satanás, e vai dizer o que aconteceu com a sua testemunha, com o seu fiel, com o seu servo, que ele diz o nome dele, Antipas. Ele diz que a intenção de Satanás é macular o nome de Jesus, destruir a fé que ele, Jesus, nos deu. E outra coisa, ele diz aqui, negaste minha fé, ainda nos diz, minha testemunha, fazer com que você deixe de ser testemunha do Senhor. Fazer com que você, não fale do Senhor. Que você não propague essa luz, que você não passe adiante essa mensagem. Então, como é que ele faz isso? Ele faz isso, repetindo aqui, tentando macular o nome de Deus com maus testemunhos, com maus exemplos. Então, quando o texto diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, aonde Satanás habita também, conservas o meu nome, é porque o nome de Deus foi tentado a ser maculado lá. Olha, não negaste a minha fé, ou seja, teve momentos, circunstâncias em que se tentou negar a fé, em que a minha testemunha tentou ofuscar o brilho da testemunha, mas quem conservou a vida de Antípares de pé até a morte foi aquele que está de pé no trono e que tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Ele diz, conheço o lugar que habita, sei que o viver aí não é fácil não, hein? Para conservar o nome, para manter a fé e para ser testemunha no lugar desse, ser crente no lugar desse, é uma coisa. É uma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui conosco, aqui nesse momento, você que está em casa aí, está pensando nessa palavra. Ainda está fácil viver como crente, mas nos virão dias em que manter-se como crente custará a nossa própria vida. Ou você duvida que Satanás, o anticristo, não está montando o seu tapetinho, não? Ou você não acredita que esses acontecimentos últimos, dos últimos 10 anos, por exemplo, não apontam para a chegada do espírito do anticristo que já está atuando na Terra? A chegada do anticristo, trono de Satanás sendo estabelecido. Virão dias que não serão fáceis para a vida, manter uma vida com Deus. De verdade, de verdade. Vida de verdade com Deus. Virão dias. Eu acho que esses dias estão bem próximos de nós. Se é que já não estejamos vivendo esses dias. Você sabe que está tramitando por aí em diversos tribunais, nas câmaras, a questão da ideologia de gêneros. E junto com ela, a proibição de se falar sobre isso na igreja, inclusive. Há movimentos de se suprimir da Bíblia algumas questões que ofendem, que são, segundo eles, homofóbicas. E aí, meu querido, você, pregador, vai deixar de pregar isso? O que a Bíblia diz? E aí você vai ficar literalmente entre a cruz e a espada. Os dias estarão difíceis. Jesus sabia que os crentes de Pérgamo viviam tempos difíceis. E ele fala, eu sei o lugar que você habita. Eu sei que Satanás está nesse lugar. Eu sei que tem gente sofrendo por causa do evangelho. Eu sei que tem gente sofrendo. Eu sei que tem gente que morreu. Vou dar o nome dela, Antipas. Morreu por causa de pregar, de manter o meu nome, de conservar o meu nome, de manter a fé e de continuar dando testemunho. Eu sei disso, que não é fácil. E aí ele continua. Por isso, ainda ele vai dizer, verso 4, tenho, todavia, contra ti. Mas, pastor, Jesus vendo que o ambiente não era fácil, ele ainda vai mexer ainda nos problemas que a gente tem? Pois é, querido, pois é.
Nós estamos falando com aquele que tem em sua boca uma espada afiada de 2 gumes, que revela tudo, que penetra tudo, que mostra tudo. Então vai tirar debaixo do tapete tudo que está escondido. Quando se tem a pregação da palavra de Deus, nada fica oculto, tudo é revelado pela palavra. Pecado não se esconde. Pecado não se esconde diante da palavra de Deus. A intenção, a motivação do coração vem à luz, vem à luz. Por isso que tem gente na igreja subindo pelas paredes, se defendendo, brigando com o pastor, arrumando problema com liderança. Claro que aqui em São Pedro da Aldeia, aí em Nova Aurora, tudo tranquilo, Mar de Almirante, tudo tranquilinho, tranquilinho. Quando se prega a palavra, quando se prega contra o pecado, isso me faz lembrar uma ocasião que eu fui pastor de uma igreja, fui pastor de 5 igrejas, não vou dizer qual. Aí Deus pôs no meu coração falar sobre o pecado. No terceiro domingo que eu preguei sobre o pecado, veio um líder da igreja, me catucou e falou assim, pastor, o senhor não tem outro sermão, não? Eu olhei para ele e falei assim, irmão, enquanto estiver sentindo o cheiro de carne podre na igreja, o sermão não muda. É esse mesmo que temos que pregar. Às vezes o ambiente está cheio de pecado. E aí a palavra de Deus prega, aí começam as pessoas que não estão arrependidas quererem se defender. Mas Jesus quer mexer na ferida. É Jesus quem está mexendo na ferida. Está pensando que é o pastor que está mexendo na ferida? É Jesus quem está mexendo na ferida. É Jesus que está abatendo o orgulhoso. É Jesus que está pondo a sua casa em ordem. Aí ele vai dizer, tenho, porém, contra ti. Mas já não é difícil o ambiente ali na igreja, junto do trono de Satanás, no lugar que o diabo habita. Mas Jesus fala assim, está dizendo o seguinte, olha só, vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Amados, qual é o problema aqui? O problema aqui, Jesus aponta, era o problema do ensino da igreja que estava sendo atacado. O ensino da igreja. Ele diz doutrina de Balaão e ele diz doutrina dos nicolaítas. Ou seja, havia um problema de ensino na igreja. Uma maneira de enfraquecer a igreja espiritualmente, de ofuscar o vigor da igreja, é quando o ensino está sendo prejudicado. Vejam, essas doutrinas eram sustentadas, suportadas, eram mantidas na igreja. E era o meio por onde Satanás agia para enfraquecer aquela luz, tirar a fé dos irmãos, tirar o testemunho dos irmãos e macular o nome de Jesus. Através da doutrina, da heresia, do que estava sendo colocado, embutido ali no meio. Comida estragada. Era comida estragada. Vamos ver aqui, de trás para frente, os nicolaítas. O nome significa dominador do povo. E esses encorajavam os crentes a festas idólatras e pagãs e praticavam a prostituição. Ou seja, alguns estudiosos ainda vão afirmar que os nicolaítas são discípulos de Nicolau de Antioquia. Este Nicolau, ele pregava a libertinagem cristã, ignorava o corpo físico como o templo do Espírito Santo. Quem nunca ouviu aquela expressão, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser. Ninguém não tem nada a ver com isso. Essa afirmação, essa doxa, essa afirmação, ela tem origem nicolaísta. A Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.
A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, lugar onde Deus habita. Aí vem essa doutrina que quer fazer com que o nosso corpo, nosso templo, nosso viver, o nosso estilo de vida seja divorciado do Evangelho. Divorciado, separado. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corpo é corpo, corpo é físico, corpo é físico. Só esquece de dizer que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Só esquece de lembrar o que o Salmo 103, versículo 1 diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Com certeza, aquele que quer fazer do seu corpo, da sua vida, o que ele bem entender, não está preocupado em dar glórias a Deus com o seu corpo e com o seu viver. Não está preocupado com isso. Veja como se infiltra no seio da igreja para minar a vida dos crentes, minar o ministério, ou seja, ofuscar, tirar a energia, o poder, o vigor da igreja, essas frases, esses gracejos que a gente vai ver na Bíblia, de gente que não dava importância, não quer saber de glorificar a Deus com o seu viver. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Uma vez perguntaram bem, pastor, o que o senhor acha de tatuagem? Eu digo, é para a glória de Deus? Ah, pastor, o meu corpo, a minha pele, bobagem isso, pastor. Esse negócio fica espiritualizando tudo, mas é para a glória de Deus. Não estou dizendo que fazer tatuagem, deixar de fazer, é certo ou errado. Né? Uma vez perguntaram, pastor, numa reunião de oficiais, pastor, chegou aqui um irmão na igreja, passou da entrevista, quer ser membro da igreja, e o brinco da orelha dele? Eu falei assim, eu não mando na orelha dele. Me mostra na Bíblia que eu tenho que mandar na orelha dele. Agora, eu perguntei para ele depois, vem cá, você teria coragem de tirar esse brinco para a glória de Deus? Ele, de maneira nenhuma. Tirar ou colocar, é para a glória de Deus? Porque se não foi para a glória de Deus, então as pessoas não estão preocupadas com a glória de Deus. Aliás, Paulo já disse isso aos filipenses. Quer ver o negócio? Abre lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, ousadamente, e não vaidosamente, não arrogantemente, ele disse no capítulo 11 de Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Capítulo 11 de Coríntios, versículo 1. Aqui ele vai dizer, sede meus imitadores. Por que ele diz sede imitadores meus? Porque ele está tentando imitar Cristo. Afinal de contas, ele é apóstolo. Afinal de contas, estamos lendo um escrito apostólico, bíblico. Não são esses apóstolos, eu não quero nem falar deles, né? Segundo o modelo que tem de nós, verso 18, pois muitos andam entre nós, é gente que está no seio. Ele está falando para a igreja evangélica congregacional de Filipos, em Filipos. Muitos andam entre nós, não são poucos, são muitos. Dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, ou seja, Paulo já pregou para eles várias vezes, e dizia, agora vos digo até chorando, tirou lágrimas dos olhos de Paulo. Paulo pregou tantas vezes, repetiu tantas vezes a mesma coisa, e olha, em outro lugar na Bíblia, a gente não precisa, você que é pregador, ficar achando, puxa, vou pregar a mesma coisa. A Bíblia diz que é segurança para quem ouve. Paulo pregou repetidas vezes, até chorar, até derramar oração líquida, que são as nossas lágrimas. E ele vai dizer isso em meio às lágrimas, que essas pessoas que andam entre nós, que foram alvo da pregação apostólica, repetida a ponto de se derramar mais lágrimas, são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O títulozinho pesado, ser inimigo da cruz. O interessante é que não é inimigo de Jesus, não. É inimigo da cruz. Da cruz. A cruz símbolo da renúncia.
A cruz é símbolo do sacrifício. A cruz é o símbolo da onde emana a nossa salvação. A mensagem, ela é a da cruz. E aí, tem gente que anda entre nós que é inimigo disso. Inimigo disso. Inimigo da cruz. Aí, Paulo vai explicar no versículo 19, o destino deles, desses que andam entre nós, que faz Paulo pregar repetidas vezes, chorar, e que ele intitula como inimigos da cruz, o destino deles, o objetivo deles é a perdição. O Deus deles, olha aí o Deus deles, é o ventre. Quando fala ventre aqui na Bíblia, está falando o prazer. Gente, o que mais tentam fazer da igreja chamada evangélica nos dias de hoje é fazê-la com que ela pregue uma mensagem soft comfort. Ou seja, o pastor vira maître, o pastor vira gerente e os membros viram clientes. Os crentes, eles não mais estão preocupados em querer saber o que a Bíblia diz, como os bereanos. Eles pegam o Código de Defesa do Consumidor para verificar os seus direitos. E trata pastor como empregado. Claro que aí em Nova Aurora não tem nada disso, na Baixada Fluminense tão menos, só aqui no bairro Fluminense que tem essa tragédia. Ou seja, os inimigos da cruz de Cristo têm mania de prazer. Quer uma igreja? Você se sente bem lá? Olha a outra frase aí. Você se sente bem lá? Ah, fui na igreja e me senti tão bem. Oh, que maravilha, que igreja boa, que palavra boa. Até o pregador trazer uma palavra que pise no calo dele. Aí, querido, aí já não presta. Aí vai procurar outra. A glória dele está na sua infâmia, visto que só, olha aqui, do versículo 19, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem se preocupa com as coisas terrenas? A glória destes está na sua infâmia. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o prazer. Essa gente toda que anda entre nós, que fez Paulo chorar, ele disse, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala para a igreja de Pérgamo, eu sei o lugar que vocês habitam. Eu sei que não é fácil aí, não. Tenho, todavia, contra ti, vocês sustentarem a doutrina dos nicolaítas, daqueles que vivem uma libertinagem, daqueles que ficam separando o que é as coisas espirituais. Não, isso aí não é bem assim que a Bíblia quer dizer. Não, né? Tudo é amor, com base no amor, não é? Não, Deus, se há amor no coração, se há amor no outro coração, é isso que importa. Aí vai a libertinagem. O resto da Bíblia joga tudo fora. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Não importa. Querido, amor, ele é antes de tudo mandamento, antes de ser sentimento. Jesus disse, o mandamento é amar. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é amar o que ele diz. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor é mandamento, antes de ser sentimento ou comportamento. É mandamento. Então, na nossa relação com Deus, Deus manda, nós obedecemos. O que é isso, pastor? Nós temos a nossa vontade, nós temos as nossas querências, nós temos os nossos planos objetivos. Tá bem. Tá bem, inimigos da cruz de Cristo. Pastor, essa mensagem não junta a gente, essa mensagem não enche igreja. Chegou um dia que Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu. Para fazer lembrar que o maná que Israel comeu, esse maná era tipo
dele. E ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, não tem comunhão comigo, não anda comigo, não vive para mim. Aí aqueles homens disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, Jesus deu um sermão duríssimo. Aliás, não foi só Jesus, não. João Batista deu um sermão duríssimo. Lá no Rio Jordão, no entorno do Rio Jordão, batizando a galera, chegou lá os fariseus, querendo ser batizados também, falou assim, o que estão fazendo aqui? Raça de víboras, produzir fruto digno de arrependimento. Eis que o machado já está na raiz. Produz arrependimento. Sermão duro. Sermão duro. Sabe? Aí os discípulos ficaram assim assustados, porque Jesus falou assim, a galera está indo embora. Nós, discípulos, suamos os bigodes para trazer essa galera para cá, para Jesus pregar, e Jesus bota esse pessoal para correr. Aí Jesus olha para eles assim e fala assim, vocês querem ir embora? Também a porta está aberta. A porta está aberta. Gente, não tem mais ou menos, não tem um ambiente, sabe? Você quer fazer da igreja o quê? Que você quer transformar a igreja em quê? Em trono de Satanás? Um dia desse, um tempo desse, meu filho Caleb, que é tecladista, ele foi tocar numa igreja com um grupo aí de repente as luzes se apagaram. Aí ele ficou assim olhando, assustado, aí jogaram um foco de luz em cima da arca, uma réplica da Arca da Aliança. Aí alguém disse lá, quem tocar a mão nessa arca aqui, ó, vai receber uma descarga do poder de Deus. Aí o pessoal ia lá e metia a mão na arca e saía pulando, quicando. Aí meu pai, papai, era muito poder, o poder de Satanás. Poder de Satanás. Poder de Satanás. A Bíblia diz, se possível, enganaria os eleitos. E como é que engana eleito? Batendo na doutrina. Infiltrando-se na doutrina. Essas frases de efeito, essas frases de autoajuda, cuidado com isso. Um dia desse alguém falou assim, importante é ser feliz. O importante é ser feliz? Antipas. Será que ele defendia essa frase? Antipas foi dito por Jesus que era minha fiel testemunha. Foi decapitado, foi trucidado. E aí? Me fala. Frases do efeito tipo assim, primeiro você tem que cuidar de você mesmo. Amar você mesmo. Você fica amando muitos outros, cuidando dos outros, está esquecendo de você. Opa, que bom. Mas Satanás fala para você olhar para você mesmo. É a artimanha de Satanás. A artimanha de Satanás é fazer com que o evangelho, que os evangélicos sejam humanistas. Um homem no centro. Só que o evangelho do Senhor Jesus Cristo diz que é Jesus no centro. Quando Jesus não é o centro da tua vida, quando a igreja não é quando Jesus não é o centro da igreja, quando a adoração, o louvor, Jesus não é o centro, aí é Satanás. Não, pastor, sou eu o homem. Quando é o homem, é Satanás. É doutrina dos nicodaitas. É doutrina de Balaão. É doutrina onde fazem o povo de Deus se perderem na prostituição, se perderem nessas questões todas. E Jesus tem, porém, contra ti. E ele está usando a espada afiada que sai da sua boca, para que a igreja se conserte na questão doutrinária, para que realinhe a sua prática, a sua vida, pelas palavras de Jesus e pelos ensinamentos dos apóstolos. Mas os apóstolos da Bíblia. Por favor, os da Bíblia. Da Bíblia. Alguém já disse que apóstolo bom é apóstolo morto. E os apóstolos da Bíblia, todos eles já morreram. Esses são os apóstolos. Essa é a palavra. Por isso que tentam esticar a Bíblia, tentam fazer a Bíblia versão uma coisa, versão outra, tentam, sabe, torcer a Bíblia, porque é dela que vem a força, é dela que vem o poder, é dela que vem a condição, a vontade de Deus. Aqueles que têm os meus mandamentos, está aqui, ó,
e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, disse o Senhor Jesus, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pastorzão, professor de escola dominical, pais que têm crianças em casa, meninos e meninas, adolescente, Ministério de Educação, Departamento Infantil, zele pelo ensino da palavra de Deus. Cuidado com as heresias. Hoje, a prateleira, a bancada das comidas estragadas estão aí aos montes. Você não tem pena do seu pastor que tem que pregar 2, 3, 4 sermões por semana. E aí, quando o outro pastor que você nunca viu na vida prega uma vez aí, isso que é homem de Deus, que pregou. Tá, então vai lá na igreja onde esse pastor que você diz que é homem de Deus e senta lá 2 meses, 3 meses, 1 ano para ouvi-lo. Tenha misericórdia dos pregadores da casa. Mamãe já dizia, arroz com feijão é que dá sustância. Sabe? E você fica nessa seletividade. É porque você já virou cliente. Já virou cliente. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Você não quer ouvir o que você precisa ouvir. E Jesus disse para a igreja de Pérgamo, tenho, porém, contra ti algumas coisas. E essas coisas estão relacionadas à área de ensino. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quem ensina o teu filho? Não, pastor, eu tenho um departamento na igreja, muito bom, escola dominical. Não transfere responsabilidade, não. Não transfere responsabilidade, não. A responsabilidade de ensinar o teu filho é sua, em primeiro lugar. A igreja te auxilia, a igreja te ajuda na educação. Você que tem que ensinar o teu filho. Aqui em casa eu tenho um filho, já não está mais aqui em casa, que casou. Né? Hoje tem 24 para 25 anos. Mas nós fomos acompanhando a fase dele. Quando ele era criança, eu e Vânia nos movimentava no departamento infantil. Virou adolescente, a gente se movimentava no departamento de adolescente. Virou jovem, se movimentava, sempre acompanhando as fases dele. A fase de ler as histórias bíblicas para ele, antes de dormir. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Não transfere a tua responsabilidade para outro, não. Não transfere, não. Ensina, porque se você não ensinar, alguém pode ensinar errado. E depois do teu filho isso é uma tragédia. E depois você vai chorar amargamente. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará do caminho que você ensinou. O caminho é Jesus. Isso é uma promessa da parte de Deus. Então você tem que lançar a mão dela. Porque se você não ensina Deus para ele, a faculdade vai ensinar contra Deus. Se você não ensina a boa doutrina, no ensino médio vão ensinar a má doutrina. E se você não ensinou a boa doutrina, ele vai ser levado pela má doutrina. Ele vai ser arrastado pelas ideologias. Ensina confiando que essa palavra é poderosa. Blinda o teu filho com o ensino da palavra. Porque senão a faculdade, aquilo que é ensinado na faculdade vai engolir o teu filho. E quando você chegar em casa ver o teu filho, uma outra pessoa, e você, o que houve aqui? O que houve? Foi o tempo que você perdeu e não ensinou. O tempo que você ficou com preguiça de ir para a escola dominical, e aí o teu filho, papai, vamos para a igreja? Ah, não, estou cansado. Você não foi para a igreja. Lembra disso? Lembra disso? Pois é. A sua preguiça hoje vai te dar trabalho amanhã. Muito trabalho amanhã. Lágrimas amanhã. O agricultor, para colher, dá duro para tratar o solo, dá duro para semear, dá duro para regar, dá duro para cuidar da plantação, dá duro até chegar o tempo da colheita. O problema é que você quer colher antes. Porque te ensinaram que você tem que ter prazer antes. Você nunca leu o Salmo 126, não, né? Só ler lá o Salmo 27, 26, você vai aprender a dinâmica da vida cristã. O que sai semeando e chorando enquanto semeia.
voltará é futuro, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mas Satanás falou para você o seguinte: você tem que ter júbilo agora. Essa é a tua vez. Hoje é o dia da tua vitória. E a palavra diz para você: hoje é o dia de semear. Duro, chorar, ainda que não chova, regue a terra com as tuas lágrimas. Regue a terra com as tuas lágrimas. Porque o Senhor vai estar contigo nesse duro trabalho. Afinal de contas, o galardão, ele não virá pelo sucesso. O galardão virá pelo trabalho. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegro em Deus. Só se alegrará em Deus quando a gente fizer o que Deus quer que a gente faça. Tenho, porém, contra ti. Vigia a doutrina. Vigia o ensino. Mas a Bíblia também tem uma recompensa para quem vigia, para quem cuida a questão da doutrina. E aqui eu estou chegando no final. Eu acho que eu estou falando demais, né? 1h10, hein, Everton? Eita! Já estou chegando no final. Aguenta firme aí, gente. Vai dormir não, hein? Dorme não. Pode continuar. Veja aí, verso número 16. Portanto, depois da pancadaria, depois de Jesus dizer para você que você mora no lugar onde Satanás habita, Apocalipse 12 diz: ai da terra, porque desceu até vós Satanás cheio de cólera. Ai da terra, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Jesus sabe que o negócio é difícil, mas Jesus quer orientar a igreja. Jesus quer trabalhar com a igreja e fala assim: olha, vigia nesse negócio aí da doutrina. Vigia na doutrina. Vigia o que você está comendo, o que você está ouvindo. Vigia o que você está vendo. Vigia com o que você está lidando. Portanto, se você está dando mole lá no ensino, arrepende-te. Arrepende-te. Muda. Dá meia volta, vou ver. Identifica que essas frases que nós citamos aqui várias vezes, esse comportamento nicolaísta, não falamos de Balaão, aqui é a doutrina de Balaão. O Everson, depois ele fala sobre a doutrina de Balaão. Veja aí, arrepende-te disso. Senão, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te, porque o negócio pode ficar estreito e ficar pior ainda. Mas a promessa é: ao que tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça e que o Espírito diz às igrejas. As igrejas aí, a igreja de Pérgamo, a igreja de Nova Aurora, a igreja de Barra Fluminense, a igreja de Éfeso, a igreja de Nilópolis, a igreja de Mesquita, as igrejas da Baixada, as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está gritando nos ouvidos das igrejas. Ouça. Ao vencedor, o vencedor é quem se arrepende. O vencedor é aquele que muda de comportamento. O vencedor é aquele que depende de Deus para mudar, que dá atenção ao que Jesus falou. Ao vencedor, dá-lhe-ei o maná escondido. Se a doutrina dos nicolaítas é comida estragada, ele vai dar para o arrependido, que é vencedor, ele vai dar comida especial. Maná escondido, coisa boa. Vai te alimentar, vai te fortalecer. E vai dar mais, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre a pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa história do maná é comida especial, porque antes estava comendo comida estragada. Então, quem se arrepende vai comer comida boa de Jesus. Jesus vai alimentar essas pessoas. E a outra coisa boa que Jesus vai dizer, ele vai dar uma pedrinha branca com um nome novo. Aí, isso aqui fica meio fora de contexto dentro da nossa cultura, mas na cultura daquela época ali, a pedra branca era utilizada nos julgamentos. O juiz, ele utilizava uma pedra branca e uma pedra preta. Quando o réu era condenado, ele exibia a pedra preta, para dizer que está condenado. E quando o réu era absolvido, era declarado inocente, era exibida a pedra branca.
Está dizendo para nós o seguinte: chegaremos diante de Deus, e Jesus vai dar para nós uma pedra branca com o nosso nome escrito, ou seja, vocês foram absorvidos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma outra analogia que Jesus aproveita aqui da cultura daquela época, com a questão da pedra, é que quando alguém hospedava alguém, era costume de pegar uma pedra branca, quebrá-la ao meio, e quando o hóspede ele se comportava direito, se comportava bem, ele pegava a metade daquela pedra, dava na mão do hóspede e falava assim: você pode voltar aqui, que depois nós juntamos as pedras e você vai ser bem recebido aqui em nossa casa. Então Jesus usa, quando fala da pedra branca, está mexendo com a cabeça daquelas pessoas ali em Pérgamo para dizer: olha, a condenação já não há mais. Eu tenho uma pedra branca para você. Olha, eu tenho a parte, você vai ser bem-vindo aqui na minha eternidade. Mas isso só é para quem é vencedor. E o vencedor é aquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que dá crédito à voz do Espírito. E o vencedor é aquele que se arrepende. Se por algum motivo, você foi encontrado na exposição da palavra de Deus, não só aqui, mas na pregação, no dia a dia, nas outras lives, na pregação da igreja, você foi descoberto, a palavra de Deus te revelou. Se ela te revelou e viu que há coisa não boa em você, a Bíblia diz para você se arrepender, porque o arrependido é vencedor. O arrependido vai ter uma pedrinha branca com o nome escrito, e só sabe quem recebe o nome. O vencedor vai ser aquele que vai comer comida boa de Jesus, maná escondido. Então, querido, eu sei, Jesus sabe que nós estamos no mundo das trevas, mas ele nos plantou aí em Nova Aurora, em Belford Roxo, nos plantou na Baixada, nos plantou na região dos Lagos, para que a gente faça a diferença, seja luz, mas para isso nós temos que tomar cuidado da doutrina. Não deixar que essa doutrina mundana, sem vergonha, maligna, diabólica, que é contra a palavra de Deus, encontre o nosso meio e nos transforme em inimigos da cruz de Cristo. Aguenta firme. Ao vencedor. O Senhor está levantando vencedores na terra. O meu pequeno rebanho, ele guarda. Deus abençoe. Pastor Everson, estamos aí contigo. Passa a bola. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Fábio. Muito obrigado e Deus abençoe. Deus abençoe a vida do irmão. Queridos, depois eu quero... Conserta aí as lambanças, aí você conserta aí depois aí. Você tem todo nada, tá excelente, rapaz. Que paulada boa foi essa, rapaz? Mentira! Obrigado, Everson, pelo carinho, pelo convite, pela lembrança. Deus te fortaleça, abençoe aí a sua família, sua menina que está por casar, viu? Eita, é verdade. Pai que vai casar filho, meu filho, vai ter que meter a mão no bolso. Deus abençoe aí sua saúde, tá bom? Depois a gente vai se ver bastante. Quando vier na região dos Lagos, vem comer um peixinho com a gente, tá bom? Você, com certeza, Fábio, com certeza. Só quero dar meu boa noite aqui, minha saudação ao Gilson Almeida, ao Ivanildo, Tatiana e Lorena, Deus abençoe vocês, a Rafaela Souza, ao Raimundo, a Fernanda, a Renilda, Deus abençoe grandemente a vida desses queridos, Aleilza, Deus abençoe a vida, Aleilza, o pastor Fábio desconectou, né? Mas eu quero lembrar você, querido, que no domingo, às 9h30, nós temos a nossa escola dominical, e 18 horas o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Aguardamos você lá, esteja presente. Vamos orar para encerrar nossa transmissão. Muito pertinente, muito boa a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Os dias são esses que vivemos e nós precisamos estar atentos, estar alertas. Feche seus olhos e pense em Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos e bendizemos a Ti, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. São palavras como a que o Senhor trouxe para os nossos corações nessa noite,
que nos fazem, Senhor, nos admoestam, Senhor, e nos fazem, Senhor, olhar, Senhor, para o verdadeiro foco, para o alvo, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor Fábio. Mais uma vez, Senhor, eu glorifico o teu nome pela vida dele, de sua família. Que o Senhor continue cuidando e abençoando do seu filho. Dá-nos agora, Senhor, uma noite abençoada, um bom descanso. E amanhã, Senhor, um dia repleto das tuas vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Fica na paz do Senhor. Tenha uma boa noite.